Já estamos perto de finalizar e agora vamos para o método de previews. Vamos olhar o que ele pede aqui. O método previews retorna o antecessor de um elemento na lista. Esse é o elemento que se deseja consultar o antecessor. O método retorna o antecessor do elemento passado por parâmetro. Exception, o elemento lança uma exceção caso o elemento recebido por parâmetro não faça parte da lista ou não possua um antecessor, seja o primeiro. Ok? Mas no caso da nossa lista circular, o antecessor do primeiro é o último da lista. O antecessor do primeiro. Ok? Seguindo como a gente viu lá no slide. Já que o último aponta para o primeiro, então o antecessor do primeiro é o último da lista circular. Então, como seria o preview? Primeira coisa, vamos ver se está vazio, né? E vazia? Se está vazio, eu vou logo lançar uma exceção. True new exception. Que a exceção seria lista está vazia. Se ela não estiver vazia, eu vou ter que iterar novamente sobre o array. Array não, a lista. Até chegar no elemento desejado. Ok? While. Mas uma pergunta. Se eu chegar no elemento desejado, por exemplo, se eu pegar até a lista encadeada, chegar no elemento desejado, vamos supor que eu cheguei no nó C, no elemento C, mas eu quero um antecessor de C, que é o B. Se o início for o nó C, como é que eu vou pegar o nó B? Certo? Essa é a pergunta. Eu não posso chegar no nó C e encontrei o nó C, beleza, mas eu quero um antecessor. O antecessor seria, então, o último nó da lista, se considerando o C como o elemento inicial. Aí ele teria que rodar de novo até chegar no último elemento da lista. Não, isso aí já ia ser outro custo a mais. Como é que eu posso fazer? Eu posso analisar utilizando o ponto próximo. Por exemplo, eu cheguei no nó A, só que eu quero encontrar o antecessor do nó C. Estou no nó A. Nó A ponto próximo, que é o nó B. Ponto dado equals dado do nó C? Não. Aí início ponto próximo. Início ponto próximo vai ser agora o nó B. Aí na validação do laço, aí eu coloco início ponto próximo ponto dado é igual ao dado do nó C, vai ser, porque meu início agora é B. B, o nó B, que é início, ponto próximo, que é o nó C, ponto dado, ponto equals, o dado do nó C é. Se é, então só é retornar o dado do nó B, que vai ser o dado anterior do nó C. É simplesmente assim, ok? Então vamos lá fazer a implementação.
Ok. A partir do início. Eu tenho que começar do início, ponto próximo, ponto dado, a condição de parada, ponto equals, valor da string s. Se for, você para aí, faz isso aqui, início, para iterar sobre a lista, certo? E qual seria a minha condição de parada, já que ele diz aqui, no previews, o método lançar a exceção caso o elemento recebido por parâmetro não faça parte da lista ou não possua antecessor. Não faça parte da lista, ele tem que fazer o quê? Ele tem que a mesma condição de parada de sempre. Início, ponto próximo, ponto dado, ponto equals. E aqui eu tenho que ter o dado do manual inicial. C3 sobre a lista. True, exception. Elemento não faz parte da lista. Correto? Aí vamos supor que eu vamos supor que eu peguei o último elemento, eu quero que seja o último elemento. O último elemento do antecessor. Eu não, por exemplo, tem o NA, vou colocar até lá no slide. Tá aí. Eu tenho o nó, nó B, nó C, nó D. Eu quero o antecessor do nó B. Aí eu vou até o nó B. Não, eu vou até o nó A e vejo se o próximo do nó A é o nó B. Se for, beleza. Mas eu não quero ficar no nó A. Eu tenho que ficar no nó B. Porque minha lista, ela pode ser qualquer um dos nós. Aí, como eu estava procurando o antecessor do nó B, nada mais justo do que parar no nó B. Correto? Aí eu venho aqui, fora, ou não, posso parar aí mesmo, sem mais delongas, porque eu posso varrer a lista de qualquer ponto em que eu estiver. Simplesmente venho aqui fora, então, retorno, início, ponto dado. String dado, ok. Tudo indica que está correto. Vamos fazer novos testes de novo. Ok.
é lista, ponto, prévios, e eu vou colocar o A. O antecessor do A tem que ser o F. O F, aqui, ó. O antecessor do A é o F. O antecessor do D. Né? O antecessor do D, o C. E como é que essa lista fica depois de executar esse elemento aqui? T. Eu vou colocar aqui um F. Como é que a lista fica depois que eu buscar o elemento o anterior de D, o C. A lista, o C passa a ser o inicial. Interessante. Tá vendo? Ok. Beleza, pessoal. Vamos agora começar a implementar os dois últimos métodos da nossa lista encadeada, que é o remove element e remove index. Vamos começar logo pelo remove element. Vamos olhar o que ele pede aqui. Esse método. O método remove da lista o elemento que foi passado por parâmetro. Ok. Esse elemento a ser removido da lista, certo? A string. E lança a exceção caso o elemento não faça parte da lista, como vários outros métodos também. Vamos lá para uma primeira análise. Primeira análise, como sempre, esvazia. Se tiver vazia, ele não pode remover. Eu vou lançar uma exceção. Lista está vazia. Else. Ok. Se a lista está vazia, ela não é exceção. Se ela tiver com um elemento, se ela estiver com um elemento, basta apenas apontar para null. Não vai ter dois elementos onde o primeiro tem que apontar para outro e o segundo e o último apontar para nenhum. Ou três, onde o primeiro tem que apontar para o terceiro. E algo desse gênero. Se tiver apenas um, então no caso não é else, é else if. Se size, o tamanho da lista for igual a 1 e S, se S, que é o número da string, foi igual a início ponto dado. Se for, faça simplesmente início apontar para null. Agora, se não for, aí eu tenho que iterar
E como a gente já viu nesses outros métodos, eu tive que utilizar o string dado para ele lançar a exceção. Da mesma forma, eu vou utilizar para o remove elemento. Qualquer string dado recebe início ponto dado. While. Mas a condição de parada do meu while deve ser se ele encontrar o elemento. Então, no caso, é se início ponto próximo, não o dado em si. Porque se fosse o inicial realmente, ele já era eliminado nesse segundo else if. Aqui pode ser o próximo. Ponto dado. Foi igual a esse. Isso. Mas também por que eu estou utilizando isso? Porque eu tenho que pegar o antecessor daquele que vai ser eliminado. A partir do antecessor, eu aponto para o posterior do que vai ser eliminado. Assim, resolvendo e não sendo necessário utilizar outras variáveis auxiliares. E essa condição tem que parar quando isso acontecer. E outra vez eu faço início, recebe início, ponto próximo. E a lança a sessão, caso início, ponto próximo, ponto dado, ponto equals, dado. Aí lança a sessão. O elemento não faz parte da lista. Ok? Aí depois que eu tiver o anterior do que vai ser eliminado, eu faço com que esse anterior, que é início, o ponto próximo dele, do anterior do que vai ser eliminado, ponto próximo, aponte para o início, ponto próximo, para o posterior que vai ser eliminado. E não mais para o que vai ser eliminado. É isso mesmo. Início vai receber início, ponto próximo. Início vai receber início, ponto próximo. Que ele vai parar exatamente no elemento que vai ser adicionado como novo.